Matemática simples e prática, prática, prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E você é meu convidado, minha convidada especial a assistir mais uma videoaula com a correção da questão número 50 que caiu aí na prova do Colégio Albert Einstein 2023, última questão. São questões muito interessantes e essa prova foi realizada para os cursos de administração, enfermagem, engenharia biomédica, fisioterapia, medicina e odontologia. Veja quantas portas de entrada para a profissão dos seus sonhos. E o tema desse vídeo vai ser sistema de equações do primeiro grau, esse tema super legal. É muito legal. O sistema de equações m-1 que multiplica x menos 3y igual a 2 e 2x mais 5y igual a menos 1, com m sendo um número real, tem um par de retas paralelas distintas como representação gráfica no sistema cartesiano de eixos ortogonais OXY, quando m é igual a quanto? Então, primeira coisa que a gente precisa saber nessa questão segundo o seu comando é quando é que duas retas são paralelas. Duas retas são paralelas, um par de retas paralelas depende do coeficiente angular ser o mesmo, porque se elas não tiverem a mesma inclinação, elas não serão paralelas. E o que define o coeficiente angular? O que define a inclinação de uma reta? Veja, se você pega essa segunda equação, dá para se saber o coeficiente angular dessa reta. Primeiro você vai isolar o y, deixá-lo aí sozinho, menos 1, menos 2x. Depois manda o 5 que está multiplicado para o segundo membro em uma divisão, porque se o 5 está multiplicado antes da igualdade, depois da igualdade ele precisa ficar dividido. E aqui eu consigo já achar o coeficiente angular, o que define a inclinação da reta. O que é o coeficiente angular? É o valor do A. E o A aqui vale menos 2/5. Então eu sei que o coeficiente angular dessa reta gerada por essa equação, ou função como queira, é menos 2/5. Ela vai ser uma reta decrescente que tem uma inclinação negativa, né, descendo. E para que essa outra reta seja paralela à primeira, também o coeficiente angular dela tem que ser menos 2/5. Então vamos pegar a equação dessa reta, que é m-1 vezes x menos 3y mais 2, e fazer com que a inclinação dela, o coeficiente angular dela seja o mesmo. Eu já tenho que o coeficiente angular é menos 2/5, ou seja, o A é menos 2/5, mas eu tenho que isolar o y primeiro, conforme eu fiz aqui, olha. Menos 3y igual a 2, esse parêntese passa lá negativo. Vou multiplicar tudo por menos 1 para o y ficar positivo. O 2 que estava aqui fica negativo, ele era positivo, fica negativo. O menos aqui virou mais. Isolando o y, eu passo o 3 para o segundo membro dividido. E veja que agora o A2, eu vou chamar de A2 aqui, o coeficiente angular, eu poderia chamar de m, que é mais comum. Porém aqui já tem um m, né? Então vou chamar de A2. Aqui esse valor m-1 sobre 3 precisa ser igual ao coeficiente angular da primeira, que é menos 2/5. Agora, produto dos meios e dos extremos, multiplicando em cruz, aí m vezes 5, 5m's, menos 1 vezes 5, menos 5, 3 vezes menos 2, menos 6. Passo o 5 para o segundo membro, ele vai positivo, né? Troca de lado, troca de sinal. 5m's igual a menos 1, isolando o m, ele é igual a menos 1/5. Então, achei o valor de m, menos 1/5, alternativa correta, letra D de Deus. Bondoso Deus que abençoa a mim, que abençoe você e que nos abençoe a todos. Como eu gosto de explorar bastante a questão, vou trazer para você a prova de que isso é verdade, porque diz que isso aqui
forma um par de retas paralelas. Vamos ver, vamos construir o gráfico cartesiano. Cartesiano porque é uma homenagem ao matemático René Descartes, né? Vamos primeiro trabalhar nessa equação aqui, olha, vou chamá-la de f de x. Então, para fazer a tabelinha dela, eu não sei se você faz assim, mas eu faço assim, eu acho a forma mais simples que eu consigo, que é colocar o zero no lugar do x, porque o zero é um valor bacana, né? E aí imagina que isso aqui tudo desaparece, porque esse parêntese todo vezes zero, sobra só menos 3y igual a 2. Isolando o y aí, nós vamos perceber que ele vale menos 2/3, né? Mais por menos é menos. Eu venho aqui e coloco como o par ordenado dele menos 2/3. Então vamos lá localizar no gráfico o ponto que tem como abscissa como x 0 e como y menos 2/3, né? Então veja, 0 e menos 2/3. Está aqui o ponto. Como eu preciso de no mínimo 2 pontos para traçar uma reta, vou criar um outro ponto usando 0 no lugar do y. Se eu vier aqui colocar 0 no lugar do y, sobra o parêntese aqui de um lado e o 2 do outro. Mas o parêntese tem um m que vale menos 1/5. Se eu pegar aqui menos 1/5 e o inteiro são 5/5, menos 1/5 com menos 5/5, menos 6/5. Ou seja, menos 6x sobre 5, porque a gente multiplica o resultado daqui pelo x, igual a 2. Passando o 5 para o segundo membro, ele vira 10 multiplicado pelo 2. Isolando o x, 10 sobre 6 e vai ficar negativo, né? Porque aqui esse menos 6 viria para o denominador. Menos mesmo, porque já é vezes e veio dividido. Porém, mais por menos dá menos. Então, 10/6 simplificados dá 5/3. Então, quando eu usei o 0 para o y, eu achei 5/3 para o x. Então vou lá e coloco meu pontinho na altura menos 5/3. Menos 5/3 está do lado esquerdo, lado negativo, e traça a retinha de f de x. Agora vamos à retinha da segunda equação. Vou chamar aqui de g de x. G de x, se eu usar 0 no lugar desse x, sobra só o 5y menos 1, que isolando o y sobra só menos 1/5, que eu venho e coloco como par ordenado do zero. E outro ponto, como eu disse, que é bem simples, é 0 no lugar do y. Eu colocando 0 aqui, sobra 2x de um lado, sobra menos 1 do outro. Isolando o x, dá menos 1/2. Menos 1/2 é o par ordenado, a abscissa desse ponto. Esse ponto aqui, que é 0 e menos 1/5, 0 e menos 1/5 está mais ou menos por aqui, né? 0 e menos 1/5. Então, menos 1/5 no eixo do y, 0 no eixo do x. E o outro ponto é esse aqui, que tem menos 1/2, olha, menos 1/2 para o x, 0 para o y. Traçando a retinha aí, chamando de g de x, eu provo para você que elas são retas distintas. Uma está em um lugar e outra está em outro, porém são paralelas, têm a mesma inclinação, mesmo coeficiente angular. Espero que você tenha gostado, e se você quiser assistir a correção de todas as questões que caíram nessa prova, basta você ir lá na playlist. Vale muito a pena, são questões que podem te garantir muitas habilidades importantíssimas aí na sua formação. E eu, como gosto muito de música, termino esse vídeo também com uma musiquinha. Espero que você goste.